Irmãos e irmãs em Cristo, sempre o quarto domingo da Páscoa é conhecido como Domingo do Bom Pastor. A igreja pede que nós rezemos pelas vocações do mundo todo, especialmente pelas vocações sacerdotais. O Evangelho nos dizendo que Jesus é o bom pastor, Jesus nos deseja ensinar como sermos bons educadores. Eu penso que uma das tarefas mais difíceis, mais exigentes, é a tarefa de educar. O padre está tendo a possibilidade de cada domingo visitar uma turma diferente da catequese para fazer reunião com os pais. E sempre eu percebo, através da fala dos pais, através de partilhas pessoais, como é um drama a educação nos dias de hoje. Educação tornando-se um drama muitas vezes porque os filhos passam mais tempo fora, na escola, do que com os pais. E no tempo que eles têm para ficar com a família, no tempo que têm para ficar em casa, muitas vezes passam mais tempo com o telemóvel, com as mídias sociais, do que com a própria família. Como educar? O Evangelho nos diz sobre o bom pastor. E aqui entra aquilo que o padre gostaria que todos nós tivéssemos muito claro em mentes. Mesmo que todos nós sejamos, podemos dizer assim, ovelhas de Jesus. O ideal da vida não é ser ovelha. O ideal da vida é ser pastor. Ninguém foi criado para ser ovelha a vida toda. Mesmo que Jesus diz que das crianças é o reino dos céus, o ideal da vida não é ser criança. Nós fomos criados para sermos adultos. Fomos criados para sermos pessoas maduras. Por isso, infelizmente, parece, aqui o padre não está falando de peso, parece que às vezes existem pessoas que são como ovelhas gordas. Recebe e nunca se tornam pastores. Irmãos e irmãs, o ideal da vida é se tornar pastor. O ideal da vida é cuidar. Jesus é modelo de bom pastor. De uma forma breve, o padre deseja meditar com vocês 6 características que todo pai, todo educador, todo padre, toda pessoa que deseja ser um bom pastor deve ter. Primeira característica do bom pastor, o próprio nome já diz, nós temos aqui 2 palavras, bom pastor. Qual que é a primeira delas? O bom pastor, ele deve ser bom pastor, 2 palavras, qual que é a primeira? Bom, primeira característica do bom pastor. Aí os adultos, é interessante a diferença dos adultos e das crianças. A criança ouve e responde, o adulto pensa. A pergunta era tão fácil que a criança, ali de 7 anos, foi a primeira que respondeu. O bom pastor é alguém bom. E aqui existem 2 extremos que nós devemos ter muito cuidado. Existem muitas pessoas que são, na educação, autoritárias. Existem muitas pessoas que são fracas. O que significa uma pessoa fraca? Muitas vezes a criança, o jovem, diz assim, gosto muito da minha avó. A avó deixa eu fazer tudo o que eu quero. Outros dizem assim, eu gosto muito daquele padre. Tudo está bom para ele. Isso não é ser bom, isso é ser fraco. Isso é deixar de cumprir a sua responsabilidade. Tem outras pessoas que são tão centralizadoras, tão autoritárias, que tudo precisa pedir, falar, dialogar, convencer o outro. Querido pai, querida mãe, querido educador, uma das tarefas mais difíceis e mais importantes da educação é preparar o outro para tomar decisão. A vida é cheia de, constantemente nós precisamos tomar decisão. Quem vive bem? Uma pessoa que sabe tomar decisões certas. Quer ser um bom educador? Não seja fraco, não seja autoritário. Prepare as pessoas para ensinar a decidir, ensinar a tomar decisão. Quando nós falamos de pessoa boa, a primeira característica é ser bom. Todos nós possivelmente já encontramos alguma vez na nossa vida alguém que não nos julgou e alguém que nos impulsionou a sermos melhores. Uma pessoa, quando ela é boa, ela tem um poder natural de atração. As pessoas querem ficar próximas dela. Por isso, querido irmão, querido
Pai, primeira característica para educar os seus filhos. Tem pais que pensam que a primeira característica é comprar os melhores programas de internet, os melhores cursos, a escola mais cara. Não. Primeira característica, seja bom. Seja bom. Segunda característica do bom pastor, conhecer as ovelhas. Nos dias de hoje, infelizmente, está mudando a educação dos filhos, principalmente por falta de tempo. Mas antigamente, a mãe, muitas vezes também o pai, mas principalmente a mãe, conhecia o filho mais do que o médico. A mãe olhava nos olhos e já sabia o que o filho estava fazendo. A mãe olhava nos olhos, sabia que o filho estava aprontando. Não é porque a mãe tinha um dom, um talento extraordinário. Não, porque antigamente, e hoje em muitos lugares também, as pessoas executavam, faziam a tarefa do sentar-se. Eu tive a graça, quando estava no Brasil, de trabalhar com as equipes de Nossa Senhora. Se eu não estou enganado, as equipes de Nossa Senhora têm 5 pontos concretos para todos os casais. Um deles é a tarefa de sentar-se. Querido pai, querido educador, e aqui na sociedade nós também somos educadores, no nosso trabalho, na igreja, gastar tempo, olhar nos olhos, conhecer os outros. Nós não sabemos, eu como padre, eu posso dizer com propriedade porque eu atendo pessoas o dia todo, muitas em confissão. Na maioria das vezes, atrás de um sorriso simpático, existe uma vida triste e angustiada. Quando nós conhecemos as pessoas, e conhecendo profundamente, e aqui entra uma tarefa do pai. A primeira missão do pai não é dar dinheiro, não é dar os bens materiais. A primeira missão do pai é conhecer. Quando nós conhecemos, como que com um olhar e uma atitude cirúrgica, nós temos a capacidade de transformar o coração do outro. Terceira característica do bom pastor. O bom pastor é aquele que procura oferecer boas pastagens. 90% do conteúdo que as nossas crianças e os nossos jovens têm acessado na internet é lixo. 90%. Ou é violência, ou é entretenimento fútil, ou é pornografia. Oferecer boas pastagens. Oferecer boas pastagens, primeiramente, é dar Deus. Eu como padre, eu peço constantemente a Deus para eu ser aquilo que eu preciso ser. Qual que é a minha missão? A minha missão é dar Deus. Pergunto aqui aos pais, pergunto aqui às famílias. Não vou dizer na última semana, porque o padre seria muito exigente. No último ano, quantas vezes vocês rezaram o terço em família? Então não vamos dizer no último ano, vamos dizer nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos lá na sua casa, quantas vezes vocês rezaram o terço juntos? No seminário, o Adriano vai ser um padre de uma diocese, eu sou padre de uma congregação religiosa. No seminário nós temos um momento que se chama noviciado. O noviciado é o momento de nós rezarmos, meditarmos, de termos mais vida fraterna. E eu não me esqueço aquilo que havia no noviciado. Todos os dias antes da refeição, muitas vezes pela manhã, um dos noviços pegava o livro da história dos santos. Hoje, por exemplo, é dia 25 de abril. Dia 25 de abril é aniversário do meu pai Antônio, que está lá no Brasil. É dia também de São Marcos. Então hoje, o seminarista, o noviço, pegaria o livro e diria: hoje nós celebramos São Marcos. E ali em 3 minutos iria ler a vida de São Marcos. Não precisa muito. Vai ali na livraria das irmãs, compra o livro do santo do dia. Antes da refeição, tente ler a vida do santo. Ou antes de dormir, ou quando acordar, seja qualquer momento. Ofereça boas pastagens. Se nós não oferecemos boas pastagens, e aqui é conteúdo mesmo, aquilo que é entretenimento fútil, aquilo que é mais fácil, muitas vezes vai dar mais prazer, e por falta de opção essas pessoas vão procurar este caminho. Ofereça coisas boas. Dê um presente religioso.
Tem pessoas aqui que são perseguidas pela própria família porque envia uma novena religiosa. Com a graça de Deus e de pessoas que ajudam o padre, no último ano, nós produzimos aqui na Diocese de Macau 680 vídeos. É quase 3 por dia. É conteúdo religioso. É conteúdo religioso. Aí uma pessoa disse assim: mas eu não gosto porque o cenário é sempre o mesmo. Oferecer boas pastagens, oferecer algo que é bom. Quarta característica do bom pastor: ir à frente. Ir à frente. Educar uma alma é como educar e ensinar uma pessoa a subir, a escalar uma montanha. Nós não ensinamos uma pessoa a escalar e a subir uma montanha com cartazes. Você não coloca um cartaz: olha, vira à direita, depois vira à esquerda, depois você toma uma garrafa de água, circula a pedra. Não, nós ensinamos uma pessoa a fazer alpinismo ou a subir uma montanha com guias. É preciso ter um guia, é preciso ter uma pessoa que vá à frente. As pessoas, o mundo, está extremamente carente de referências, de alguém que nós possamos olhar e que através principalmente do comportamento desta pessoa nós podemos dizer: é esse o caminho, dá certo, é por aqui que eu devo ir. Primeira característica de um grande educador. O padre disse outras, não sei se é a primeira, mas uma inseparável de um bom educador: referência. E aqui existe um grande processo quando nós estamos caminhando para Deus, principalmente aqueles que de repente começam a desenvolver muito a sua vida espiritual, começam a rezar mais, começam a participar mais da igreja. Normalmente, quando nós começamos a crescer para Deus, costuma acontecer um processo que é o seguinte na nossa vida: primeiramente, as pessoas vão começar a ser indiferentes. Quem é ele? Isso daí não vai dar em nada. Começam a dizer assim: não vai perseverar, eu conheço ele, eu conheço ela, não vai levar adiante. No Brasil existe essa expressão, fogo de palha. Isso é fogo de palha, vai acabar rapidinho. Primeira coisa, desconfio e não acredito. Segundo, começam as perseguições. Mas olha a vida dela, olha a vida dele, olha o que ele fez, olha o que ela faz. Será que realmente é coerente? Se você não desiste, depois vem a terceira característica: você se torna referência. Perceba quando, e aqui principalmente vocês que são pessoas de Deus, quando tem um problema na família, quando tem um problema no trabalho, o que eles vão fazer? Vão procurar vocês. Ouvi de uma criança da catequese que não tem 15 anos ainda. Ela diz: padre, quando tem problema no colégio, eles me procuram. Eu tenho ouvido partilha de muitas pessoas da minha sala de aula. Por quê? Porque independente da idade se tornou referência. Ir à frente. Quinta característica do bom pastor: procurar a ovelha perdida. Não desistir. A nossa capacidade de... E aqui entra algo que é fundamental. Quando uma pessoa ela está afastada de Deus, quando uma pessoa está vivendo no pecado, quando uma pessoa está com dificuldade, a primeira coisa que ela precisa não é pedras. A primeira coisa que ela precisa não é o julgamento. As pessoas precisam ser acolhidas. Que lindo a parábola do filho pródigo. Como que é a parábola do filho pródigo? Quando o filho chegou em casa, o que o pai deu? O pai deu uma roupa. O que significa roupa? Roupa significa dignidade. O pai disse: filho, você é digno. Filho, você é um ser humano, muito mais do que o seu pecado. A pessoa pode ter o pior crime do mundo. Muitos que defendem a pena de morte não vão concordar comigo. A pessoa pode ter o pior crime do mundo, ela não perde a sua dignidade de ser filho de Deus. Depois o pai deu uma aliança, deu um anel. Quando que termina o anel? Não termina nunca. O pai disse para o filho: você é meu filho e será meu filho para sempre. Você não perdeu a sua filiação. E depois entra o terceiro, e para mim é o presente mais bonito. O pai deu uma sandália, dizendo para o filho: filho, agora você vai por caminhos diferentes. Agora você recomeça. A nossa vida, ela é dom,
que é uma graça, mas é também tarefa, é um convite para mudarmos de vida. Por isso, procurar a ovelha perdida, não desistir. Última característica de um bom educador, última característica do bom pastor, última característica que nós podemos, na verdade seriam muitas, o padre preparou 6, dar a vida. Dar a vida. Queridos irmãos e irmãs, a felicidade nesta vida não está em ter. Eu dizia ontem na homilia e repito hoje, muitos aqui têm 2, 3 casas, vocês podiam ter 300, não seria feliz. Muitas pessoas aqui talvez tenham 500 mil patacas no banco, podia ter 500 milhões, não seria feliz, porque é insaciável. O coração humano ele tem um desejo profundo por eternidade, e este desejo vai ser saciado apenas quando ele se encontrar com Deus. Nós fomos criados para Deus. Quanto mais próximos nós estivermos desta meta e desta finalidade humana, mais o nosso coração estará em paz, mais nós seremos felizes. Por isso, a felicidade da vida não está em ter, mesmo que seja preciso, está em ser. Aos poucos nós precisamos descobrir para que eu quero dar a vida, como que eu quero consumir a minha vida. As palavras de Jesus são lindas no Evangelho: quem quiser guardar a sua vida vai perdê-la. Existem mulheres no mundo todo que acham, e também homens sem dúvida, que acham que a alegria na vida está no prazer. Aí bebe, usa o corpo, fica cuidando só da parte externa, da beleza externa. Qual que é a consequência? Vazio e sofrimento, porque está gastando a vida por algo que é fútil, por algo que é vazio. Agora, uma pessoa que reza, uma pessoa que é dedicada, uma pessoa que se consome por aquilo que Deus chamou a ela a fazer, esta pessoa é feliz. Queridos irmãos e irmãs, peçamos esta graça a Deus, do fundo do nosso coração. Peçamos que Deus nos ajude a sermos um bom pastor. O padre encerra a homilia dizendo assim: quando eu meditava sobre este evangelho, quando eu meditava sobre a figura de Jesus, eu pedi a Jesus, além destas características, 3 graças. E agora eu encerro a homilia dizendo a mim mesmo, ao Adriano, que é seminarista, aqueles que possivelmente vão para o seminário, aqueles que vão ser padres no futuro. Eu peço 3 graças a Deus quando eu olho Jesus como sumo sacerdote, Jesus como Deus, Jesus como pastor. Jesus era discreto, forte e coerente. Que Deus dê esta característica aos padres da nossa diocese, aos padres do mundo todo. Que Deus me conceda esta graça da discrição, da fortaleza e da coerência.